Olá, internauta Soluções Criativas, hoje fora do estúdio. Hoje eu vim visitar a escola ISPM e aqui ao meu lado eu vou conversar com Adriana Gomes, que é a responsável do Núcleo de Gestão de Pessoas e mais um nome enorme. Menina, bem-vinda às Soluções Criativas e fala exatamente qual é o seu departamento. Gestão de Pessoas... Eu sou coordenadora acadêmica e coordenadora do Núcleo de Estudos e Negócios em Desenvolvimento de Pessoas. Okay. Núcleo de Desenvolvimento de Pessoas. As pessoas, elas estão abertas para se desenvolverem, elas estão percebendo que o momento é de mudança, elas estão antenadas nessas mudanças que estão acontecendo no mundo? Eu percebo assim, aqui na escola, nos últimos 10 anos, a tendência tem sido mais a busca por autoconhecimento e por desenvolvimento de competências que vão além das competências técnicas, são as competências comportamentais. E o que a gente percebe, Thaís, é que são essas as competências que estão fazendo a grande diferença para o mercado de trabalho. E também é muito mais fácil você aprender uma competência técnica do que desenvolver uma competência comportamental. E o que são as competências comportamentais? A habilidade de relacionar-se com as pessoas, comunicação, habilidade de negociação. Então, são competências que extrapolam a relação de trabalho e elas vão para a relação de vida, né? E é isso que é importante em termos do desenvolvimento do novo perfil aí do executivo. Você que é uma psicóloga, né, que trabalhou em consultório, quando que você fez também essa migração para o mundo, o mundo de negócios? Quando que foi essa sua vinda? Eu, na verdade, passei por duas grandes mudanças. Eu iniciei a minha carreira em clínica. Da clínica, eu fui trabalhar em organização. E durante 10 anos, eu trabalhei em consultoria de recursos humanos. E aí, quando eu recebi, na verdade, um convite de um jornalista para fazer uma coluna que era para dar apoio aos profissionais em relação às dúvidas que eles tinham na carreira, aí eu tive a percepção de que talvez eu fosse fazer uma diferença maior na vida das pessoas se eu fizesse orientação de carreira. E se eu fosse para um outro lugar que não era mais a vida executiva. Eu estava vice-presidente numa organização e passei, então, a trabalhar na área educacional, onde a gente pode trabalhar com educação, com desenvolvimento de pessoas, influenciar as pessoas no sentido de compreender o quanto a educação é importante para o desenvolvimento pessoal e profissional. E aí eu acabei migrando também para a área educacional. Então, você como VP dessa empresa, faz quanto tempo que você está na área educacional? 12 anos. 12 anos. Nesses 12 anos, menina, você viu muitas mudanças? As mudanças, elas acontecem e elas não têm um momento assim, muito específico. Elas acontecem lentamente, como a mudança na fisionomia das pessoas, né? As rugas não aparecem do dia para a noite. Elas vão surgindo ao longo do tempo. É que essas mudanças, algumas delas são lentas e você acaba só se dando conta em alguns momentos críticos da tua carreira, né? Ou quando você é demitido, ou quando você pede as contas e resolve tomar o drive da tua carreira e fazer uma opção diferente, ou quando você resolve montar um negócio próprio. Enfim, em alguns momentos críticos você se apercebe de que algumas coisas aconteceram na tua carreira. Entre elas, as mudanças no mercado de trabalho, obviamente, em termos do que o mercado busca do perfil do executivo, em termos de educação, o quanto a educação ela passou a ser prioritária na vida de qualquer profissional, e daqui para frente cada vez mais, porque o conhecimento ele acaba se transformando com bastante rapidez, e a pessoa precisa renovar, se rever, se reinventar. E eu vi essas mudanças acontecendo ao longo desse tempo. Você falou que a gente muda na crise, né? Você falou isso, né? Então, o profissional acorda quando alguma crise acontece no seu terreno. E essas crises são muito doloridas, né? A gente leva susto porque a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, só com o vizinho. E você dá o suporte para o executivo? Você fazia isso também, dá o suporte para esse momento de crise? Como gerenciar crises pessoais? Foi o que eu fiz, quer dizer, é o que eu faço há mais de 20 anos. Lidar com pessoas que foram demitidas, ou que pediram as contas, ou que decidiram mudar de carreira. E eu faço isso há 20 anos, efetivamente. Então, dá esse suporte, porque as pessoas precisam fazer o exercício do autoconhecimento. E isso não é ensinado em lugar nenhum.
Dificilmente a organização estimula que as pessoas desenvolvam o autoconhecimento. Aliás, quanto menos, melhor, né? Diga-se de passagem. Isso é uma coisa, o desconhecimento próprio, perdão, isso é uma coisa assim, social, histórico. Quanto mais a gente não souber, melhor. É que acaba caindo, o conceito acaba caindo num lugar comum. Como ninguém trata autoconhecimento de uma forma bastante objetiva, porque não é, efetivamente, é um tema que mergulha na subjetividade, as pessoas tratam isso como paisagem, né? Só que elas vão se dando conta que, à medida que elas vão evoluindo e desenvolvendo profissionalmente, quanto melhor elas se conhecem, mais adequadas são as escolhas que elas fazem para a vida. Só que isso leva tempo. Infelizmente, só quando sente na pele, né, os problemas, seja na crise, seja um problema interno na organização, um problema familiar, é que ela vai se dando conta de que isso é muito importante para que ela possa se estruturar, se reinventar e aí tomar as medidas necessárias para fazer as mudanças que precisam. Adriana, a gente acabou já entrando, né, na mudança no seu livro, né, que está aqui na minha mão, Mudança de Carreira e Transformação de Identidade, né? Então, esse é o livro que você já escreveu. Então, quando a pessoa tem uma crise de identidade, tem que mudar a identidade, teve uma crise na carreira, ela tem que mudar. O autoconhecimento é o primeiro segredo. Faça uma análise, quem é você, que idade você está, como é que está o seu bolso, é assim. Como é que está o seu entorno, como é que está a sua mulher, os seus filhos como estão. Fazer esse tipo de análise ajuda? O que você falou são coisas diferentes, né? A gente falou da análise do contexto, de onde é que eu estou, e o outro é muito importante, quem eu sou nessa história toda. Porque as pessoas muitas vezes vão fazendo escolhas que não são exatamente conscientes e adequadas, né? Elas vão indo. Esse, inclusive, é um termo que eu costumo ouvir com bastante frequência. Estou indo. Não é exatamente aquilo que eu escolhi, mas também não está ruim. Não é o salário que eu queria, mas também não está ruim. Não é o lugar que eu gostaria de estar, mas também não está ruim. E aí as pessoas se acostumam com esse morno e vão entendendo que agora espero o final de semana para ser feliz. E aí, por isso, torce muito para chegar sexta-feira, para poder tentar ser feliz um pouco e não fazer, assim, se sentir mais realizado ao longo, né, durante a jornada, e não só em momentos específicos. Eu não sou psicóloga como você, a minha área é comunicação, e eu faço umas palestras sobre comunicação, sobre mudança, e aí eu falo assim, quantas pessoas felizes a gente conhece, né, de segunda a segunda, né? São poucas, porque algumas são felizes só no final de semana. E outra coisa que eu falo também, que até Deus parece que cuspiu os mornos, não tem isso? E a vida moderna está muito morna. A Bíblia está escrito isso, que os mornos, o que é morno será vomitado, alguma coisa assim, né? E a gente está vivendo morno. Então, se alguém quer mudar de carreira, segunda regrinha. Primeira regrinha, quem eu sou, onde eu estou. Segunda regrinha, você está morno ou quentinho, frio ou gelado? Acontece que autoconhecimento não é alguma coisa que se tenha. Nem que se compra na loja. Nem que se compra. Não adianta você ter o teu cartão de crédito recheado de dinheiro que você não vai ter autoconhecimento passando na lojinha. É um processo, e é um processo que dura a vida inteira. Saber lidar com frustrações. Uma vez participei de uma pesquisa com jovens, e um dos itens que eles achavam que seria importante que tivesse é que a escola deveria prepará-los para lidar com frustração. Ou seja, para evitar que eles tivessem frustração quando ingressassem no mercado de trabalho. Esse é um grande dilema, porque você só aprende a lidar com frustração vivendo a frustração. Não tem como evitar a frustração, né? Então, eu penso que as pessoas precisam exercitar se dar conta do que elas estão sentindo, do que as emociona, do que as incomoda, do que dá raiva, do que elas gostam e não gostam, do porquê disso. Isso leva tempo. Refletir sobre isso leva tempo. Mas a gente vive bombardeado de informações o tempo inteiro. Cada vez mais vivemos com 5, 6 janelas no computador aberto, com som no ouvido, o que dificulta cada vez mais escutar essa voz interior, que às vezes traz perguntas que que incomodam muito, porque eu não tenho as respostas, que angustia, porque eu quero resolver logo, mas eu não tenho muitas vezes a resposta para essas perguntas, e eu vou adiando.
até que chega um momento que explode. Ou a pessoa adoece de vez, infarta, né? Ou a gente tem uma série de doenças somáticas aí que vão sendo tratados os sintomas e não as causas. E aí vai dando no que dá, uma sociedade muito doente, na minha percepção. Soluções Criativas, hoje conversando com a Adriana Gomes aqui na Escola ISPM. Mudança de carreira é fácil? Não, não é fácil. Mudança de nível de vida emocional é fácil? Não, não é. Dói. Então a gente faz um break e volta em seguida para continuar com esse importante assunto. Até já.